Olá, seja bem-vindo. Esse é um debate aberto com toda a comunidade jurídica e a sociedade para aproveitarmos o nosso tempo e nos dedicarmos ao aprendizado e crescimento mútuo. E só é assim porque acreditamos que é no espaço da convivência humana e no compartilhar das experiências, sonhos e ideais que verdadeiramente encontramos sentido para as nossas existências. Em nossa live de hoje, para discutirmos o tema biocentrismo no direito em tempos de pandemia e conhecermos um pouco mais sobre esse mais novo ramo do direito, recebemos a juíza federal, integrante da turma recursal dos Juizados Especiais Federais do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul, professora de direito, palestrante na área do direito, mestre em efetividade do direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutoranda no DINTER da USP e da UFMS, a jurista Raquel Domingues. Ela irá conversar conosco para trazer suas análises e fundamentos sobre esse tema palpitante do direito e relevante para toda a vida da Terra. E não se engane, todavia, ela não está aqui para nos trazer respostas prontas ou acabadas, mas para juntos realizarmos um debate franco, ético e aberto. E para que, ao final, você tenha encontrado elementos para que você possa, é o que nós esperamos, ter a coragem de pensar segundo o seu próprio entendimento. Doutora Raquel Domingues, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Boa noite, doutor Vander. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Eu me sinto honrada de participar aí desse seu espaço e também quero cumprimentar aí todos os seus ouvintes, os seus convidados, né? E o seu público, o seu auditório. E é com muita felicidade que eu venho participar que eu venho atender esse seu convite. É para mim uma oportunidade. Doutora Raquel, antes de nós entrarmos no tema específico da nossa noite, eu acho que não dá para deixar de falar sobre um tema, porque eu imagino que rotineiramente a senhora deva ser chamada a falar sobre ele. A senhora escreveu um texto alguns anos atrás que viralizou no Brasil inteiro e ele é repetido em verso e prosa, em petições, em sentenças e por toda a comunidade jurídica e além da comunidade jurídica. Aquele texto, sabem do que são feitos os direitos, meus jovens? Como que foi esse momento na sua vida? Como que nasceu aquele texto? Falar um pouco sobre essa sua produção que marca a sua história e marca todo o nosso país. Doutor Vander, era um dia do trabalhador, eu estava sozinha em casa, os meus filhos tinham saído para passar o feriado com o pai, e eu estava sozinha, e eu fiquei ali o dia todo estudando e assistindo noticiário em várias agências de notícia que relatavam o recuo dos direitos sociais, né, em vários países do mundo e manifestações das pessoas. E eu fui assistindo aquilo ali o dia todo e fui refletindo. E no final do dia eu estava bem assim emocionada, estava até entristecida com tudo aquilo que eu tinha visto. E eu estava ali na minha cozinha sozinha. Foi um momento assim muito um momento muito natural, assim, de muita reflexão. E daí eu fui procurar um queijinho velho lá na minha geladeira, estava ali comendo um queijinho velho, bebendo um vinhozinho, já que eu estava sozinha. Me deu uma inspiração para escrever aquele texto. Eu escrevi aquele texto, assim, foi quase que um desabafo, foi um download. Eu escrevi assim na timeline do meu Facebook e deixei aberto ali na timeline do Facebook. Eu escrevi aquele texto chorando. Foi assim, movida por uma emoção muito grande, um pesar muito grande, de saber que depois de tantos séculos, né, de lutas incansáveis lutas pelo direito, eu acredito em cada palavra que realmente os direitos são feitos, né, do fluido vital dessas pessoas que se sacrificaram ao longo dos séculos, e que agora nós estamos perdendo esses direitos, que é um recuo desses direitos. Então, eu escrevi aquele texto muito emocionada. Eu acho que esse texto ainda reverbera nos dias de hoje, vai reverberar por muito tempo, porque hoje mesmo nós assistimos o sopesamento, né, do direito à vida, que é o direito mais
importante, em detrimento, né, o direito à vida sendo sopesado de um lado e do outro lado a economia. Então, nesse momento extremo que nós vivemos hoje, ainda há quem tenha dúvida de que nós devemos dar mais ênfase, nós devemos sopesar, né, com maior, aquilatar de forma mais vigorosa o direito à vida, né, em detrimento da economia, porque a economia é um meio. Então, assim, aquele texto reflete realmente um momento muito especial da minha vida, eu escrevi muito emocionada. A minha pretensão não era que ele realmente... Eu escrevi até de forma despretensiosa ali na timeline do meu Facebook, as pessoas compartilharam, o texto ganhou vida própria. Esses tempos eu localizei esse texto na Argentina, um videotape feito em espanhol, com cenas, né, de vários eventos na história da humanidade, e com alguém recitando aquele texto. Então, assim, eu acho que aquele texto eu tive a oportunidade de trazer uma mensagem, de externar esse meu sentimento, uma mensagem para os jovens e para as pessoas sobre a importância dos direitos. Eu me sinto muito feliz. Uma das coisas que eu já fiz na minha vida que me dá muita satisfação é ter sido um instrumento para escrever aquele texto e levantar essas reflexões aí no mundo que nós vivemos, no mundo contemporâneo. Olá, pessoal, seja bem-vindo. Grande irmão, tudo jóia, Betão? Tudo bem? Beto Simonetti, nossa secretária adjunta da OAB. Vai aqui, filhão. Agora sim, vamos lá. A professora Raquel Domingues vai aceitar e vai entrar. Agora deu certo. Agora deu certo. Deixa eu inverter a posição do meu para ficar igual ao seu. Agora Aí, eu legal. Bom, são coisas da internet, né, doutora Raquel? Porque eu ainda esse final de semana troquei a internet aqui de casa porque estava dando problema. Só que parece que as operadoras não estão conseguindo. Está sobrecarregado. Está sobrecarregado, né? Até me preocupa para as próximas lives. Como né? que eu faço para compartilhar no meu Instagram essa live para as pessoas, para os meus amigos? Para os meus amigos dele? Eu vou ter que chamar aqui meu assessor, porque eu nunca fiz pelo Instagram. Felipe! Como é que ela compartilha no Instagram dela essa live? Tem assessor para assunto. Acho que ela clica ali, né? Quê? Nessa setinha aqui. Clica na sua setinha. Isso. Aí vai aparecer. Isso. Parar de compartilhar vídeo. É nesse directzinho aqui? Nesse direct, exatamente. Tá. Aí agora eu mando para todo mundo que eu quiser. Será que tem como eu mandar para todo mundo ao mesmo tempo? Eu acredito que tem para todo mundo, não. Você vai clicando nas pessoas que vão receber. Né? Tá. Peraí, deixa eu ver aqui. Tá, dá para chamar até 3 pessoas no Instagram? Eu acho que só 2. Só 2. Tá. Bom, então tá. Bom, doutora Raquel, a senhora está indicando aí, né? E o pessoal está chamando o pessoal para vir para o Instagram, porque o YouTube hoje não funcionou. Mas depois eu vou baixar essa live que nós estamos fazendo aqui e vou colocar lá no YouTube. Então não vai haver prejuízo no YouTube nenhum. Né? Tá, jóia. Então tá bom. Então depois eu nem vou preocupar aqui então de compartilhar agora. Perfeito. Bom, doutora Raquel, na continuidade da nossa... Quê? Mas aí a pessoa vira, porque ela tá na mesma posição que eu. Entendeu? Aí tá. Doutora Raquel, então, na continuidade da nossa entrevista, falando sobre o biocentrismo no direito, quem está chegando agora, nós estamos vindo do YouTube. Porque o YouTube, infelizmente, a internet não está dando conta. Imagino que está todo o Brasil usando a internet, então nós estamos indo aqui para o Instagram. Mas ao final dessa live eu vou baixar ela e vou carregar ela lá no canal do YouTube. Beleza? Então sejam bem-vindos, todo mundo que está chegando. Aí é o seguinte, doutora Raquel, a gente na sequência da nossa entrevista, o nosso próximo passo seríamos falarmos sobre a questão desse tema, né? Entrando especificamente no tema, sobre o biocentrismo.
Acho que uma primeira questão que é necessário esclarecer para quem está chegando agora, porque é uma matéria nova dentro do direito, é um conceito moderno, poderíamos dizer que é um direito de ultíssima geração que está surgindo agora. Como que eu posso diferenciar essa ideia do biocentrismo daquela ideia clássica de um direito antropocêntrico fundado na versão do homem? Como que eu posso diferenciar um do outro? Então, classicamente, né, doutor Wander, não só o direito, mas todas as ciências, nosso paradigma epistemológico, ele é antropocêntrico, né? Isso desde a antiguidade, depois na Idade Média, depois com a modernidade, isso foi, o antropocentrismo ele foi encarecido ainda por pensadores como Kant, como Newton, como Descartes. Então, então não só o direito, todo o nosso campo científico, ele é antropocêntrico, né? O ser humano, depois da Idade Média, foi colocado no centro do conhecimento, no centro das relações, né? Do Estado, das organizações sociais. E o direito não poderia ser diferente, né? O direito, a construção do direito, ela tem como bases o conceito de sujeito de direito. A construção do direito na modernidade tem como base o conceito de sujeito de direito. Assim como nós temos na filosofia a pessoa, na psicanálise nós temos o eu, no direito nós temos o sujeito de direito. E depois o conceito também de direito subjetivo. E em cima desses conceitos tem o próprio direito de propriedade, né, que com as leis de cercamento, nos albores da modernidade, na Inglaterra, sobre, assim, sobre a influência, né, de Locke, de Bentham, surge ali o direito de propriedade. Então, nesse momento, a natureza, os recursos naturais, né, isso por volta do século XVII, é consolidado como uma coisa a serviço do homem, a serviço do capitalismo. Então, o direito ele consolida essa relação de exploração do ser humano em relação à natureza. A natureza passa a ser objeto, passa a ser coisa, a propriedade ela está na categoria jurídica de coisa. Então, aí os animais, os rios, os mares, os lagos, as montanhas, as plantas, os ecossistemas, todos esses recursos naturais viram realmente recursos. São para servir o homem e estão dentro da categoria de propriedade. Seja propriedade privada, seja propriedade pública, né? Então, essa é a base do antropocentrismo. Isso é o que está vigendo até hoje em todos os ordenamentos jurídicos. O nosso ordenamento jurídico é antropocêntrico. 99,9% dos ordenamentos jurídicos do planeta todo são antropocêntricos, porque a nossa psicologia é antropocêntrica, a nossa filosofia é antropocêntrica. Então, na verdade, nós vivemos hoje uma mudança de paradigma epistemológico. Tem um autor chamado Thomas Kuhn, que ele fala que quando um paradigma ele já não apresenta mais condições de satisfazer as necessidades, né, o fim para o qual ele foi estabelecido, então há necessidade de buscar outros meios, outras alternativas. E o que acontece hoje, diante da crise ecológica que nós vivemos no planeta, é a necessidade de mudarmos o paradigma, de tirarmos o ser humano do centro, né, e colocarmos o ser humano como membro de uma comunidade terrestre, né, não como centro, como o mestre, como o proprietário, como o senhor de tudo que existe. Mas o que nós precisamos buscar é essa interdependência entre os seres humanos e os outros seres. E aí o conceito de biocentrismo, ele desloca a figura do homem do centro e coloca a natureza no lugar, ou é uma aplicação concorrente de um e o outro? É assim, como se nós tivéssemos se a gente fosse colocar um desenhozinho, assim, deixa eu ver se eu consigo fazer um desenhozinho ilustrativo. O antropocentrismo era isso aqui, né? Desenhando o ser humano no centro, né? Na Idade Média nós tínhamos Deus no centro. A modernidade tirou Deus e colocou o ser humano.
Agora nós queremos colocar o ser humano de mãos dadas com todos os outros seres. Então, não fica mais ninguém no centro. Todos estaremos de mãos dadas, formando uma comunidade terrestre, onde todos teremos dignidade. Então, o grande lance do biocentrismo é reconhecer o valor intrínseco das plantas, dos animais, dos rios. Aí a nossa relação com esses seres deixa de ser uma relação de conveniência e oportunidade, passa a ser uma relação ética, né? Uma relação de responsabilidade. Então, essa é a pedra de toque do biocentrismo. E aí nasce aquele conceito da ética biocêntrica. Como que seria a definição dessa ética biocêntrica? Então, grandes pensadores, né, abordam essa questão da ética biocêntrica. Houve assim, uma evolução no decorrer dos anos. Um dos primeiros pensadores a defender a ética biocêntrica foi o Aldo Leopold, que é um pensador estadunidense que já defendia a ética biocêntrica nos anos 40, né? Aí depois nós temos a Raquel Kerson, que escreveu Primavera Silenciosa, que é um livro muito interessante, que eu tenho até aqui, esse livro, deixa eu mostrar para o senhor, que é uma das obras precursoras do biocentrismo, esse livro aqui. Ela fala sobre a questão do uso dos agrotóxicos de forma indiscriminada nos Estados Unidos, da morte das abelhas. Uma das primeiras vozes a se levantar nos Estados Unidos contra o abuso de agrotóxicos e a morte e a extinção de vários seres vivos, né? De borboletas, de abelhas e outros seres que são responsáveis pela simbiose, né, da vida no planeta. Então, aí depois, nós temos hoje várias correntes. Apareceram também correntes que defendem o direito dos animais, como do Peter Singer, que defende o direito dos mamíferos, do movimento Libertação Animal. E nós temos uma corrente, que é a corrente que eu mais me simpatizo hoje, que eu estou pesquisando, que é da ecologia profunda. No Brasil, essa corrente ela é liderada pelo Leonardo Boff, inclusive ele é reconhecido mundialmente como um pensador dessa corrente. E nós, nos outros países, temos pensadores como Thomas Berry, que é um grande pensador dessa corrente, da ecologia profunda. E hoje, na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos, na Noruega, existem estudos, né, profundos dentro da área jurídica de adequação das categorias jurídicas a esse novo pensamento. Então, o biocentrismo ele tem vários matizes, né? Ele tem o movimento Libertação Animal e tem o da ecologia profunda. O da ecologia profunda é que luta para atribuir dignidade e valor intrínseco a todos os seres, aos ecossistemas, não só aos animais, a todos os seres. E nós temos hoje um grande pensador chamado Paul Taylor, que tem uma teoria de justiça sobre o direito desses seres, né, desses demais seres, os seres animais, vegetais. O Thomas Berry, o professor da Universidade de Adelaide, o professor Peter Burdon, que tem uma teoria conhecida como jurisprudência da Terra. Então, todo esse arcabouço está dentro de pesquisa, está dentro do biocentrismo. E temos constituições, já direito positivo a esse respeito. A Constituição do Equador, de 2008, já reconhece os direitos da natureza, os direitos da Pachamama, né? A Constituição da Bolívia, a Constituição da Suécia, né? Nós temos várias constituições no mundo todo e legislações reconhecendo rios como sujeitos de direito. Isso é um fenômeno recente do século XX ou já do século XXI? Há quanto tempo começou a nascer esse constitucionalismo biocêntrico? Então, se é que podemos chamar assim. O movimento biocêntrico começou nos Estados Unidos, né, nos anos 40, com Aldo Leopold, depois com a Raquel Kerson e com vários outros pensadores. Tá? Só que esse movimento biocêntrico estava assim no campo teórico. Nós não tínhamos uma legislação, nós não tínhamos um experimento legislativo. Inclusive, teve assim, um ensaio a esse respeito na Suprema Corte estadunidense, né, da defesa do direito de um parque,
isso nos anos 70, mas teve um voto vencido, a posição de quem defendeu os direitos da natureza foi uma posição minoritária, e esse assunto ficou stand-by. Agora, nos últimos anos, agora já no século XXI, né, na primeira década aí, do século XXI, em 2008, 2009, o movimento indígena do Equador e da Bolívia trabalhou muito no sentido de reconhecer os direitos da mãe natureza naquelas duas constituições. Aí nós já demos um passo maior, porque agora nós já temos direito positivo sobre isso. Nós temos duas constituições que já reconhecem. Aí nessa mesma época, a ONU, com base nessas duas constituições, estabeleceu o Dia da Mãe Terra e estabeleceu dentro da ONU um movimento que é chamado de movimento Harmony, né, que estuda o princípio da harmonia com a natureza e que motiva e que encoraja todos os países membros a adequarem seus ordenamentos jurídicos a princípios que privilegiem, que garantam a harmonia do ser humano com a natureza. Porque o que o movimento biocêntrico quer não é que o ser humano perca os seus direitos. O ser humano continua, a dignidade da pessoa humana, os direitos humanos continuam garantidos. Antes, o que esse movimento quer é fortalecer os direitos humanos, porque como nós somos seres que também temos a nossa dimensão biológica, né, animal, e hoje nós vivemos isso fortemente com a pandemia, com a Covid-19 batendo as nossas portas, a prova de que nós somos seres falíveis, nós temos uma dimensão biológica muito forte, e que a garantia dos nossos direitos dentro dessa dimensão biológica é condição sine qua non para que todos os nossos demais direitos humanos sejam respeitados. Então, quando nós lutamos para garantir a dignidade, o valor intrínseco de todos os outros seres, do reino vegetal, do reino animal, dos ecossistemas, na verdade, isso é um pressuposto para garantir os nossos direitos. Para garantir a nossa integridade biológica, porque sem a nossa integridade biológica, nós não conseguimos garantir os demais direitos humanos. Então, a gente vive hoje uma crise ecológica muito grande. O nosso paradigma antropocêntrico é que colocou o planeta Terra apenas como um instrumento de produção, apenas como recurso a serviço da riqueza. Ele faliu. Uma prova de que ele está falido é a grande quantidade de dióxido de carbono lançado no meio ambiente, o envenenamento das águas, né? a perda de milhares de espécies, todos os anos, de espécies que são fundamentais para a continuidade da vida na Terra, como as abelhas. Então, o aquecimento global, que é uma realidade, né? E uma das consequências mais drásticas do aquecimento global é o derretimento das calotas polares, e ali existem vírus, seres vivos que estão ali congelados há milhares de anos, e que com o aquecimento esses seres vivos voltarão à tona e que trarão dificuldades para a vida humana sobre a Terra. Doutora Raquel, nesse ponto de análise, me chama a atenção, por exemplo, como compreender o ano passado o Brasil ficou reconhecido no mundo todo, o mundo todo comentou um fato que aconteceu no Brasil, que foi o índice recorde do desmatamento na Amazônia, né? Aumentou exponencialmente em relação a anos anteriores e tal. O que a senhora, como que se interpreta o que aconteceu o ano passado no Brasil, à luz dessa questão do desmatamento recorde e esse direito biocêntrico? Quais são as formas de se... Como que isso é interpretado dentro do biocentrismo, esse desmatamento recorde que teve no Brasil? Então, doutor Wander, enquanto nós considerarmos a natureza, as florestas, como mera propriedade, como mero recurso natural, seja propriedade pública, seja propriedade privada, a nossa relação com esses seres, com as florestas, com os recursos, com os animais,
ela é uma relação de oportunidade, conveniência. Então, tudo isso está a serviço do capitalismo, a serviço da economia. Então, dentro do nosso modelo antropocêntrico, não existe um freio para a gente evitar essas queimadas, evitar essa destruição. Por quê? Porque vem um argumento desenvolvimentista, no sentido de que nós temos que expandir a produção. Então, nós estamos tratando a terra como meio de produção, como simples meio de produção, e colocando ela a nosso serviço. Isso é uma visão antropocêntrica. E mesmo tendo, dentro do nosso ordenamento jurídico, uma série de leis, que o nosso ordenamento jurídico é muito bom. Nós temos, a nossa Constituição traz uma série de regras protetivas para o meio ambiente, é bem avançado o nosso ordenamento jurídico. Mas como antes do direito vem a questão da ética, e a nossa relação ética, né? Se a gente for pensar assim, em termos estruturais, antes do direito nós temos a ética. E a nossa relação, nós não temos uma relação ética com o meio ambiente. Nós temos uma relação de conveniência e oportunidade, uma relação utilitarista, de usar o meio ambiente como recurso natural, a nosso favor. Então, essa nossa relação ética de utilitarista, mesmo em havendo normas jurídicas protetivas, essas normas acabam não sendo eficazes. E a prova de que essas normas não têm tido efetividade foi justamente a postura, né, governamental nesse ano em relação às queimadas. Várias queimadas foram feitas ao arrepio da Constituição, ao arrepio das normas ambientais, e nós não vimos maiores providências. Tá, mas aí tem um ponto a ser analisado. Essas normas tutelares do direito ambiental que nós temos dentro do nosso ordenamento jurídico, elas só têm previsões standards? Elas não têm punições pelo seu descumprimento? Quais seriam essas punições? Então, temos severas punições. Mas o que nós observamos? Que por inexistir uma relação de respeito, uma relação ética entre o ser humano e o meio ambiente, essas normas elas acabam perdendo assim a efetividade. Por exemplo, hoje nós podemos indagar, depois de todas aquelas queimadas, o que efetivamente teve de multa, o que efetivamente foi feito para punir aquelas pessoas. Se houve alguma punição, não foi noticiado nos meios de comunicação. Sequer os meios de comunicação, a imprensa, depois perquiriu sobre isso, sobre a aplicação. Então, a questão, antes dela ser jurídica, ela é cultural e ética. Como nós temos uma relação cultural utilitarista e nós não temos uma relação ética com o meio ambiente, a lei ela acaba ficando sem cumprimento. Então, como é a grande mudança do biocentrismo? Antes de mudar o direito, nós temos que repensar a ética, porque a ética está antes do direito. Então, pensando em termos éticos, a natureza, né, os ecossistemas, as florestas, os rios, dentro da visão biocêntrica, eles deixam de ser coisas. Eles não são coisas, eles são seres. Seres dentro de uma comunidade planetária, da qual nós fazemos parte também como seres. A partir do momento que eles são seres, que eu reconheço um valor intrínseco, que é aquele valor intrínseco que a filosofia kantiana reconheceu a todo ser humano, nós temos que dar o próximo passo. Nós temos que ir para além de Kant. A gente tem que reconhecer o valor intrínseco não só para o ser humano, mas para todos os outros seres. Porque antes de Kant, se nós formos observar, também os seres humanos eram tratados como coisa. Por isso nós tivemos a escravidão, que foi esse dado histórico deplorável da humanidade. Por que nós tivemos a escravidão? Por que a escravidão é legitimada? Porque o ser humano não tinha sua dignidade, seu valor intrínseco reconhecido. A filosofia kantiana, no campo da ética, ela trouxe um grande avanço, que foi estabelecer o valor intrínseco do ser humano. E a partir do momento que nós reconhecemos que todo ser humano tem um valor intrínseco, então nossa relação com os seres humanos uns com os outros passou a ser de responsabilidade, de dever, deontológico, e não de conveniência e oportunidade. Então agora a gente tem que dar um passo para além de Kant, no campo da ética.
nós temos que reconhecer que também os outros seres têm um valor intrínseco. Não é só o ser humano. O cachorro, o gato, a ave, o rio não pode ser maltratado, não é só porque vai sujar a água que nós vamos beber. O rio não pode ser maltratado porque também o peixe tem o direito de viver, tem o direito de florescer. Também o rio tem o direito de viver em sua plenitude. Então, a partir do momento que nós reconhecemos o valor intrínseco desses seres, nossa relação com eles vai mudar completamente. Nós não vamos ter uma relação de conveniência e oportunidade, uma relação utilitarista. Nós vamos ter uma relação de respeito, uma relação de responsabilidade. Então, esse é o primeiro passo no campo da ética. Aí, como que a gente vai levar isso para o direito? O nosso direito ele é fundado na propriedade, no direito subjetivo, né, no sujeito de direito, e na ideia contratualista, na ideia de contrato. Nós temos tanto que o nosso Estado é forjado no contrato social. E dentro do contrato existe uma relação de reciprocidade, de deveres, né, direitos e deveres. Então, as nossas relações dentro do contrato social, elas são relações simétricas. Eu tenho um direito porque eu tenho um dever. Só que nós temos que pensar, a partir do momento que nós reconhecemos os outros seres como portadores de um valor intrínseco, nós vamos desenvolver uma responsabilidade para esses outros seres, uma responsabilidade que o pensador alemão Hans Jonas chamou de responsabilidade assimétrica. Mesmo que um cachorro não possa retribuir para mim, ou mesmo que um gato, um passarinho, um beija-flor, uma abelha, e olha que eles retribuem, todos têm seu papel dentro da natureza. Mesmo que ele não possa participar do contrato social, eu tenho uma responsabilidade com eles, uma responsabilidade que é assimétrica. E essa responsabilidade é justamente porque ele tem um valor intrínseco. Então, eu reconheço o valor intrínseco, a responsabilidade é simétrica, e o próximo reconhece que existe uma dignidade biológica desses seres, e assim eu vou mudar a minha relação com eles. Então, as pessoas vão desenvolver uma cultura de respeito natural. E aí sim, as normas jurídicas não vão tratar mais esses seres como simples coisa, como simples propriedade, como bem, mas como seres que têm uma dignidade, né, que têm um valor intrínseco. E aí a gente muda completamente o paradigma jurídico. É essa mudança no paradigma jurídico que é o biocentrismo, é reconhecer esse valor intrínseco e, quem sabe, reconhecer até esses seres como sujeitos de direito. Esse é o fim último do biocentrismo. Tá, mas na escalada desse reconhecimento, necessariamente a coercibilidade pelo descumprimento das normas cumpre uma função dentro do ordenamento jurídico. Sobretudo se não a priori, mas a posteriori no sentido de mudança de hábitos e mudança de posturas. Isso me faz voltar à questão do desmatamento do ano passado. No plano jurídico internacional, o Brasil pode sofrer algum tipo de sanção por descumprir essas regras de proteção ao meio ambiente em função desse desmatamento recorde da Amazônia? Isso pode acontecer? Sim, nós temos que pensar essa questão, e para nós pensarmos essa questão com mais profundidade, nós temos que revisitar o conceito de bem comum. Então, nós temos alguns bens que são bens comuns, né? E nós temos os bens públicos, os bens privados e os bens comuns. Então, por exemplo, hoje, no nosso ordenamento jurídico, nós já temos jurisprudência do STJ que reconhece que, embora uma nascente de água esteja dentro de uma propriedade privada, a propriedade é privada, mas a nascente é um bem de uso comum, um bem comum. E aí nós vamos transplantar essa ideia de bem comum em relação à propriedade privada para um outro ente jurídico, outra categoria jurídica que está mais ou menos aqui paralela à propriedade privada, que é a soberania estatal. A propriedade privada e a soberania estatal são conceitos que têm uma conexão. Então, apesar da Amazônia
né? A Amazônia está dentro, é nosso território, faz parte da nossa soberania, isso não tem dúvida. Assim como um proprietário de uma terra privada, no direito privado, ele é proprietário da fazenda dele, o Brasil é proprietário do território dele, conceito de soberania. Assim como a nascente de uma água dentro de uma fazenda é um bem de uso comum, e esse fazendeiro tem que ser responsável pela manutenção dessa nascente, o Estado brasileiro ele é responsável pela Amazônia, porque a Amazônia é um bem de uso comum, é um bem da humanidade. E não sou eu quem está dizendo isso, existem vários autores, inclusive tem um autor italiano que eu gosto muito, que fala sobre isso, que é o Stefano Rodotà. Ele tem um livro que fala sobre os bens comuns. Então, tudo bem, a Amazônia é nosso, o território é nosso, mas todo o trabalho que ela faz em relação à humanidade, todo o trabalho que ela faz dentro do sistema, porque o meio ambiente ele é sistêmico. É mesmo que nós sabemos que não são as árvores que produzem a maior parte do oxigênio do planeta, são as algas. Mas a Amazônia, ela contribui para o equilíbrio, ela contribui para gerar chuva, ela contribui para o equilíbrio sistêmico do planeta todo. Então, isso é um bem da humanidade, é um bem de uso comum. E da mesma forma que dentro do direito brasileiro nós podemos exigir do proprietário privado que ele tem uma responsabilidade pela manutenção de uma nascente dentro da propriedade privada dele, porque essa nascente é um bem comum, da mesma forma as nações podem exigir uma das outras que tenham responsabilidade dentro do seu território por florestas como a Amazônia, que são responsáveis pelo equilíbrio sistêmico do planeta. Então, o Brasil, sim, pode sofrer algum tipo de sanção. Essa teoria do bem comum, que é um bem difuso, que gera uma responsabilidade por parte de todos, né? Que não fere o direito de soberania de forma alguma, a soberania continua sendo nossa, o território é nosso, mas nós temos responsabilidade perante a comunidade internacional, perante o planeta, em relação a resguardar esse bem de uso, esse bem comum, esse que gera um interesse difuso para todo o planeta. Então, pode sim sofrer sanções. Doutora Raquel, e a questão do Fundo Amazônia, que a Noruega e a Alemanha pararam de fazer os aportes que faziam no Fundo Amazônia, esse ano teve que fazer a comissão, foi criada aquela comissão do Conselho da Amazônia, presidida pelo vice-presidente. Isso já seria um exemplo de algum tipo de retaliação pelo que aconteceu no desmatamento ano passado? Sim, são retaliações no plano, né, assim, diplomático, mas existem, dentro desse movimento biocêntrico que está surgindo dentro do planeta, dentro desse movimento de ecologia profunda, existe interesse de todos os países, principalmente esse interesse capitaneado pela Organização das Nações Unidas, de criar realmente sanções mais efetivas para responsabilizar esse país. Então, nós caminhamos realmente com a comunidade planetária, onde cada país tem que ter responsabilidade pelos bens comuns, que são comuns a todos os seres do planeta que estão dentro do seu território. Então, um patrimônio da humanidade. Essa temática é uma temática extremamente complexa, sobretudo porque a gente tem uma formação jurídica bastante ortodoxa e, como a senhora colocou, fundada na ideia do antropocentrismo. Agora, quando se fala na personalização jurídica de bens da natureza, como rios, florestas ou os animais, já começam a surgir alguns precedentes judiciais de ações propostas por essas entidades, correto? Como tem sido a recepção da justiça para esse tipo de ação? Se a senhora puder dar algum exemplo em termos de Brasil, em termos de mundo, e aonde isso contribuiria para o surgimento daquilo que alguns chamam de uma justiça ecológica. Como que seria essa definição? Então, nós tivemos uma experiência
no Equador, a Suprema Corte do Equador, ela já julgou ações em que figurava como parte, como autor, um rio. Porque lá no Equador está reconhecido os direitos da natureza. Lá está reconhecido realmente que a natureza é sujeito de direito. Então, a Suprema Corte do Equador já julgou, reconhecendo como sujeito de direito um rio do Equador. E esse rio, lá dentro do sistema de justiça do Equador, era representado, né, por um órgão estatal que representava esse rio. E aqui no Brasil, nós ainda não temos essa experiência nesse nível. Essa experiência, porque não está positivada ainda no nosso ordenamento jurídico, né? A possibilidade da gente reconhecer, por exemplo, o Rio Paraguai, por exemplo, o Rio Amazonas, ou qualquer rio, o Rio São Francisco, como sujeito de direito. Nós ainda vamos caminhar nesse sentido. Já na Constituição do Equador, isso foi possível, porque lá está previsto que o rio é sujeito de direito. E o rio entrou realmente na justiça para uma demanda, e ele era parte autora, representado, e foi julgado. Representado por quem? Por alguma entidade? Representado por uma entidade equivalente ao Ministério Público. Aqui no Brasil, nós teríamos, por exemplo, dentro da lei complementar, que disciplina as atribuições do Ministério Público, fazendo uma análise assim, desse arcabouço jurídico, nós não teríamos muitas dificuldades. Porque o Ministério Público ele já faz um papel semelhante de representante jurídico dos rios. Porque quando da natureza, de uma maneira geral, do interesse ecológico. E quando nós falamos em personalidade jurídica para esses seres, para os rios, para os animais, nós não estamos falando de uma personalidade jurídica idêntica à personalidade jurídica do ser humano. Porque nós temos necessidades diferentes. Né? Nós pegamos tem um autor francês chamado Teilhard de Chardin, que ele tem uma classificação que eu acho muito interessante, que serve muito a esse propósito. Ele fala que nós temos a biosfera, né, a sociosfera e a noosfera, que são 3 esferas. A biosfera é onde estão as nossas necessidades biológicas, onde estão os animais, as plantas, nosso corpo físico, onde estamos nós e o Covid hoje, e a Covid-19 hoje, o SARS-CoV-2, o vírus, por exemplo. Todos nós estamos, é a nossa dimensão biológica, está na biosfera. Depois nós vamos ter a sociosfera, que é a nossa organização social. É onde estão os conceitos como direito, como Estado. Todas as nossas organizações sociais são construídas na sociosfera. No Estado, os poderes que compõem o Estado, a legislação, a linguagem jurídica, toda está na sociosfera. E acima nós temos a noosfera, né, de conhecimento, é onde é produzido todo o conhecimento. Nesse momento nós estamos nutrindo a noosfera, né, com essa nossa conversa. Toda a massa de conhecimento produzida e reflexão no planeta hoje está nas nuvens, está na noosfera. Só que não existiria noosfera sem a sociosfera, porque é a sociosfera que dá as condições à organização para produzir o conhecimento. E não existiria sociosfera e nem a noosfera sem a biosfera. A biosfera é o que sustenta todas as outras esferas. Porque antes de nós sermos um ser político, um ser pensante, produtor de conhecimento, nós somos um ser de dimensão animal. Então, quando nós falamos do animal como sujeito de direito, da natureza como sujeito de direito, quando nós procuramos um valor intrínseco para o animal, para a natureza, para os ecossistemas, nós estamos falando de uma dignidade no plano da biosfera, uma dignidade biológica, que é diferente da nossa dignidade, porque nós estamos nas 3 esferas. Nós somos seres, né, inteligentes que estamos nas 3 esferas. Mas nós produzimos a sociosfera, nós estamos na noosfera. Mas, ao mesmo tempo, nós somos completamente dependentes da biosfera, porque o nosso corpo, no qual nós transitamos aqui pelo planeta, ele está na biosfera. Tanto que agora nós vimos a nossa fragilidade biológica diante da Covid-19, que está deixando o planeta hoje, que deixou a sociosfera e a noosfera enlouquecida. Nesse momento, toda a noosfera do planeta, todo o conhecimento do planeta está voltado para derrubar, para achar o remédio para um serzinho. É muito simples, um minúsculo ser que tem uma membrana proteica, um serzinho da biosfera. Então, nós não podemos
relegar ao desprezo, nós não podemos menosprezar a biosfera. Hoje a sociosfera e a noosfera é atacada por um ser da biosfera. Então, nós somos parte da biosfera e nós temos que reconhecer que todos os outros seres, eles têm uma dignidade biológica. Nós temos que respeitar a dignidade biológica. Então, quando eu defendo, por exemplo, que existe uma dignidade para o cachorro, para o gato, para o rio Paraguai, para o rio São Francisco, para a natureza de uma maneira geral, para todos os seres, eu estou falando de uma dignidade compatível com a biosfera, dignidade biológica. Logo, se nós formos defender também que esses seres tenham personalidade jurídica, essa personalidade jurídica é uma personalidade jurídica mitigada, uma personalidade jurídica compatível com a dignidade biológica, compatível com o papel dele dentro da biosfera. Porque a nossa dignidade, a nossa personalidade jurídica ela é expandida. Por quê? Porque nós temos necessidades na sociosfera, necessidades na noosfera, que um cachorro, um gato não tem. Mas nem por isso nós podemos deixar de tratar com respeito e com dignidade a esfera biológica do planeta, que nos sustenta. Eu fico pensando, por exemplo, pessoas poderosíssimas que nós conhecemos no planeta, que inventaram coisas, que influenciaram na sociosfera, que influenciaram na noosfera, que produziram conhecimento, que produziram esse software, que agora nos possibilita aqui conversar. E que morreu de câncer. Então, nós somos seres muito frágeis, nós não podemos ignorar a nossa dimensão biológica. E o que o biocentrismo vem falar, a grande mensagem é essa. Olha, o direito que está na sociosfera, o direito que nós criamos, ele está calcado na biosfera. Nós não podemos fazer um direito descolado da nossa realidade biológica. E quando nós propomos isso, a gente não está menosprezando os direitos humanos. Não, nós queremos fortalecer os direitos humanos. Porque a dignidade, a saúde, viver num meio ambiente equilibrado, em harmonia, é condição sine qua non para todos os nossos direitos humanos. Então, assim, essa é a visão, mais ou menos, assim, que a gente tenta. Nós estamos pesquisando, nós estamos engatinhando. Esse assunto é minha pesquisa de doutorado. Eu te confesso que eu ainda estou no início, isso é um iceberg, eu estou no começo do iceberg. Tá? Mas então, a ideia então nós temos pauta para retornarmos a esse tema daqui a algum tempo, sobretudo pelo senhor. E sobretudo por todo esse contexto de confusão que teve aqui com a internet, agora está funcionando, mas aí nós já estamos aqui no Instagram e está dando certo. Mas e já caminhando para o final também, doutora Raquel, lembrando a todos que essa live estava sendo transmitida pelo YouTube, mas nós tivemos um problema aqui de internet que as operadoras não estão dando conta. Eu acho que acumulou muito consumo e tal. E aí nós viemos aqui para o Instagram, que eu estou gerando ela pelo meu 3G aqui do celular. 4G, na verdade, né? Mas depois eu vou baixar essa live e ela vai ser recortada e colocada lá no YouTube. Então, para quem está acompanhando no canal do YouTube, não vai ter nenhum problema. E, aliás, eu quero convidar todo mundo que está aqui para curtir o canal lá do Saperial de professor Wander Medeiros, sobretudo porque nesse canal nós temos um trabalho de fazer com que o canal expanda para que ele nos dê algumas ferramentas que vão nos auxiliar. Por exemplo, na ideia de buscar fundos para o Fundo de Amparo à Advocacia, que foi criado pelo Conselho Federal para atender o advogado em estado de vulnerabilidade. Então participa lá do canal, lá tem a conta corrente para você depositar, para você contribuir também. E doutora Raquel, até colocando uma pergunta que me foi enviada aqui pelo WhatsApp pela doutora Raíssa Moreira, que é a nossa vice-presidente da UAB aqui em Dourados, que esteve com a senhora recentemente num evento da mulher advogada, que a senhora palestrou brilhantemente, todo mundo adorou, marcou época aqui com todos. E a doutora Raíssa mandou uma pergunta no seguinte sentido. Hoje ganhou na mídia a informação de que foi deferido o direito de resposta de comunidades indígenas
pelas declarações feitas pelo representante, pelo presidente da República em relação às comunidades indígenas. Então, a Carta dos Indígenas da etnia Waimiris Atroaris será publicada por 30 dias nos sítios eletrônicos do Planalto e nos ministérios, como um direito de resposta das comunidades indígenas. E aí a doutora Raíssa arremata perguntando, e a questão envolvendo outros temas da qual a senhora trata? E a questão da mulher indígena, o seu contato com a natureza e a sua condição de vida hoje, nesse momento histórico que nós vivemos, e toda essa problemática que vem do desrespeito dessas regras do biocentrismo. Então, os povos indígenas, na verdade, eu até trato desse assunto no artigo, eu diria que a cultura indígena é a porta, é a janela que nós devemos buscar para nós reinventarmos a nossa maneira de viver, para nós nos reconectarmos com a natureza, porque nós nos julgamos apartados da natureza, da nossa visão antropocêntrica. Inclusive as pessoas, mesmo aquelas que se acham pessoas muito bacanas com a natureza, que elas dizem, eu adoro a natureza, eu gosto da natureza. Mas você é a natureza. Não é que a natureza é algo que está lá e nós estamos aqui. Então, fala assim, eu gosto de estar na natureza. Não, você é a natureza. Nós somos a natureza. Só que nós não temos essa ideia. Nossa ideia é de que nós somos apartados da natureza. A natureza está ali e nós estamos aqui. E nós somos a própria natureza. E os indígenas, eles têm realmente essa cultura maravilhosa, essa ligação com a terra, onde a tecorrá, ela não é propriedade, ela é uma extensão, ela faz parte da vida dele. Então, a cultura indígena tem sido no mundo todo a janela, a porta que vai nos reintegrar novamente, que vai nos proporcionar uma religação com a natureza, uma reinterpretação da nossa visão biocêntrica, da nossa visão antropocêntrica, em caminho ao biocentrismo. E o papel da mulher indígena nesse processo é fundamental. Inclusive, se nós formos estudar lá os anais da Constituição equatoriana, de 2008, os anais da Constituição de 2009 da Bolívia, foi o movimento indígena que lutou para conseguir reconhecer os direitos da natureza na Constituição. E a participação da mulher indígena nesse movimento, lá nos Andes, ela é muito forte, uma conquista. Se hoje nós falamos em direitos da natureza positivados em ordenamento jurídico, e a ONU, inclusive, levou esse assunto, e tornou esse assunto um dos assuntos mais relevantes, foi graças à força do movimento indígena nos Andes e principalmente da mulher indígena. Então, assim, o reconhecimento da cultura indígena, dessa visão, o indígena ele tem uma visão sistêmica, ele tem uma visão relacional com os outros seres, com os animais, com as plantas. Eles usam, eles sabem realmente o que é sustentabilidade. O indígena sabe se relacionar com a natureza numa relação interdependente e sustentável, porque ele reconhece naturalmente na cultura dele, os povos indígenas, reconhece a dignidade da natureza. Isso que a gente tenta trazer hoje, falar assim, nós temos que reconhecer o valor intrínseco da natureza. O indígena já reconhece esse valor intrínseco. E a mulher indígena, ela é fundamental nisso, porque a cultura indígena está muito ligada à ideia da mãe terra, da grande mãe, da Pachamama, da mãe que nutre. E a mulher indígena, ela traz toda essa cultura da ancestralidade dela, dessa ligação ancestral com a terra. Isso é muito forte na cultura indígena. Agora, o que me causa preocupação hoje, em relação no nosso país, que está na contramão do que aconteceu nas últimas décadas na América do Sul, é que nós vivemos hoje uma situação de interferência na cultura indígena, de colonização. A cultura indígena no Brasil ela vem sendo colonizada há muito tempo, desrespeitada, principalmente no que diz respeito à religiosidade. O indígena ele tem a religiosidade que é dele, a ligação dele com o cosmos, com a natureza, que é uma ligação harmoniosa. E hoje, assim como já aconteceu no início da colonização da América, em outras épocas, pela colonização católica, né?
que interferiu na cultura dos indígenas, hoje a gente tem uma neocolonização, né, cristã imposta, né, nas comunidades indígenas, onde, não raro, são demonizados, né, os cultos ancestrais, xamânicos dos indígenas, e impostos para eles uma religião que não é a religião da ancestralidade deles. Tá? E dentro da cultura indígena, a figura da mulher, né, é uma figura muito forte. A mulher é aquela que provém, a grande mãe, né, e que está muito ligada à terra. E a interferência dessa nossa cultura, da nossa religião, dos não indígenas, dentro das comunidades indígenas, eu acho que enfraquece culturalmente a cultura indígena, a espiritualidade desse povo indígena. E é uma pena, porque nós temos mais a aprender com os indígenas do que ensinar aos indígenas. Essa é a verdade. Nós deveríamos hoje aprender com os indígenas. Nós não temos nada para ensinar para eles, nós temos que aprender com eles. E já caminhando para a nossa conclusão, doutora Raquel, porque aqui no Instagram nós temos um limite de tempo de 60 minutos, o que essa pandemia do coronavírus nos ensina sobre o biocentrismo? Olha, nos ensina que nós somos animais, sobretudo. Nós não podemos esquecer disso nunca. Nós podemos produzir organizações sociais, nós podemos produzir conhecimento, mas toda a nossa inteligência passa pela sinapse. A sinapse passa pelos neurônios. Nós somos células, nós somos carne, nós somos água, nós somos biológicos. Nós não somos diferentes dos outros seres. Nós somos, né, o homem laboris, que a Hannah Arendt falava. Nós temos que prover nosso próprio corpo, nós temos que respeitar a nossa dimensão biológica. Não adianta mais negar. A nossa arrogância durante esses anos todos, em negar a nossa condição biológica, achar que nós somos super-homens e super-mulheres, a tratar o meio ambiente como coisa, como recurso, como meio de exploração, agora nos colocam em xeque. Agora, todo o nosso poderio bélico que nós produzimos, toda a nossa ciência voltada para a exploração da Lua, das galáxias, tudo é inútil. Todo o nosso capitalismo, toda a nossa engenharia econômica, tudo é inútil. Por quê? Porque nós esquecemos que nós somos carne, nós temos que respeitar a nossa dimensão biológica. Porque, como eu disse, a sociosfera, onde está o Estado democrático de direito, a noosfera, onde está toda a massa de conhecimento que nós produzimos coisas maravilhosas, tudo isso depende da nossa condição biológica. Se nós não cuidarmos da nossa condição biológica, do nosso corpo, nós somos gigantes de pés de barro e vamos sucumbir, a civilização vai sucumbir. Então, eu acho que é uma grande oportunidade para reflexão. Eu acho, inclusive, tão interessante que tudo isso acontece no meio da minha pesquisa, que eu estou muito envolvido nessa pesquisa, e eu já passei por altos e baixos nessa pesquisa, e agora eu não sei, assim, o que eu sinto eu fico extasiada, eu fico espantada, porque tudo que eu tenho lido, todas as advertências de pessoas lá nos anos 40, do século passado, o que o Aldo Leopoldo falou, o que a Raquel Kersten falou, o que o Thomas Baer falou, o Paul Taylor, o nosso querido Leonardo Boff e tantos outros, tudo isso agora se concretiza. Então, eu acho que vamos encarar essa pandemia, né, como uma oportunidade para o planeta. Porque se nós safarmos da epidemia e não mudarmos a nossa forma de pensar o planeta, nos vai faltar oxigênio em breve. E não é porque vamos ter uma pneumonia aguda, é porque não vai ter oxigênio no planeta mesmo, para todo mundo respirar. Porque a grande quantidade de dióxido de carbono que é lançado todos os dias no planeta está acidificando os mares, onde estão as algas que produzem o nosso oxigênio. Então, de toda forma, se nós mudarmos nosso jeito de viver, nós vamos morrer sufocados, nós vamos nos afogar no seco, seja pela Covid, seja pela futura falta de oxigênio no planeta. Então, eu acho que é um puxão de orelha. Sabe? Doutora, podemos melhorar, porque somos muito inteligentes. E vamos. Para isso esse debate.
Doutora Raquel, para suas considerações finais, que o nosso tempo está acabando, fique à vontade. Olha, eu quero agradecer, doutor Wander, te parabenizar por esse espaço, parabenizar o senhor como membro da Ordem dos Advogados do Brasil, parabenizar a OAB pelo protagonismo da democracia, no reconhecimento dos direitos humanos. É uma instituição da qual eu me orgulho muito, né? É um dos tripés da justiça. Eu estou no judiciário, mas eu me orgulho muito de estar ao lado da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, trabalhando sempre a serviço da democracia, a serviço dos direitos humanos. E parabenizar a sua pessoa, né, por esse espírito vanguardista, corajoso de trazer essas questões, e te agradecer por essa oportunidade. E te dizer que hoje eu coloquei aqui breves reflexões, e que eu estou aqui no meio da minha caminhada, das minhas pesquisas. Eu sei que nada sei, cada vez que eu estudo mais parece que o universo é maior e eu menos sei, mas eu tenho muita boa vontade de lutar, de dar voz para esses que não têm voz, mas que nós precisamos muito deles, que são os animais, as plantas, o meio ambiente. Então, eu acho que nós estamos no meio de duas histórias. Só para concluir, tem uma autora que ela fala assim, que nós estamos chegando no fim de uma história, de um ciclo, que foi o antropocentrismo. Nós estamos vivendo o final de um paradigma. E, assim como a Idade Média e a Idade Moderna, né, tiveram uma transição de paradigma, nós estamos chegando ao final de um paradigma, o paradigma do antropocentrismo. E temos um abismo para atravessar, e do outro lado eu já vejo emergir outro mundo. Então, nós vivemos nesse momento um duplo papel, porque as forças reacionárias do antropocentrismo, do egoísmo, do hedonismo, elas estão esperneando, porque elas não querem deixar esse paradigma ruir. Só que esse paradigma já está cambaleante. E do outro lado do abismo, nós vemos o albor de um novo mundo. De um mundo onde os seres formam uma comunidade planetária, onde nós estaremos todos de mãos dadas, respeitando as árvores, respeitando a terra, consumindo o que é necessário para a nossa dignidade biológica. E o abismo que nós temos que cruzar são coisas como a Covid-19, o derretimento das calotas polares, as grandes chuvas nos grandes centros urbanos que têm feito destruição. É a crise ecológica. Bom, meus amigos, minhas amigas, esse foi o Saperial de número 6, com todas as dificuldades de internet que nos fez sair do YouTube, começar lá, ter que vir para o Instagram, e agora estou terminando aqui falando com vocês. O fato é o seguinte, a nossa intenção, discutindo temas relevantes para poder pensar sobre esse mundo e aproveitar bem esse tempo que nós estamos aqui, é um só: trazer elementos para que você possa formar o seu próprio convencimento sobre as coisas, para que você tenha coragem de pensar segundo o seu próprio entendimento. E amanhã nós vamos ter a live falando sobre os impactos da quarentena do Covid-19 na educação. Duas professoras doutoras na área de educação, a professora Elisângela Scaff e a professora Kelsey Rezende, vão estar aqui conosco. Eu espero todos vocês amanhã e, se tudo correr bem, com a gente fluindo tranquilo pelo YouTube sem maiores problemas. Um abraço e até amanhã.